Olá, olá a todos os amigos do canal Denis Viana Mundo Secreto, sejam todos muito bem-vindos. Pois bem, decolando a espaçonave. Vamos lá. O tempo hoje é curto e eu gosto de falar bastante, não é porque eu gosto de falar bastante, porque são muitos assuntos. E eu detesto, sabe, meus amigos, ter que cortar tema. Mas, como é live de perguntas e respostas, é compreensível. Né? Pois bem. Tem que fazer uma adaptação aqui para fazer a edição de quinta-feira. E ontem eu fiquei até 5 da manhã, tá, meus amigos? Confesso para vocês, ele está de prova, 5 da manhã, preparando o conteúdo. Porque é muita coisa para ser analisada. É triagem de várias informações diferentes. Urgente, e é urgente mesmo. O presidente da Comitê da Supervisão da Câmara, no caso aqui, o James Cameron, diz que o DOGE está isso mesmo, agora tem autoridade, tem autonomia para declarar todos os perdões do BID. Lembra que a última atitude do BID foi dar perdões, inclusive, para várias pessoas que faziam parte da cúpula do Partido Democrata, sem falar do seu próprio filhinho. Parece que tudo isso pode ser anulado a partir de agora. Nulos e sem efeito. Iniciar as detenções em massa em todos os Estados Unidos. O caldo está realmente engrossando. Lembrando, meus amigos, que grande parte da cúpula do Partido Republicano, do Loirão, está pedindo abrigo em bases militares e bunkers. Porque agora você se pergunta, por que disso? É porque uma mega operação é iminente. Pois bem, né? E agora vamos falar um pouquinho sobre esse encontro histórico que vai redefinir o quadro geopolítico do mundo. Pelo menos tem potencial para isso. Aqui, meus amigos, Nixort, que é a fonte, última hora. O encontro entre o presidente Loirão, vamos ver aqui uma sequência de eventos, tá ok? O encontro entre o presidente Loirão e o Xichao já começou. Absolutamente histórico, e é histórico mesmo. Graças a Deus, é Loirão quem está negociando com o Xichao, e não a Kamala Harris. Realmente, porque o Loirão sabe realmente alcançar os seus objetivos, ou melhor, os objetivos da Aliança da Terra. E tá aqui, Zero Red, fonte para vocês, meus amigos. Praticamente firmado um acordo histórico e isto vai cessar todas as hostilidades, o tarifaço com a China, e a China vai se tornar o novo grande parceiro estratégico dos Estados Unidos. Então, para quem achava que poderia recorrer, eu só dizendo, é bom ter isso em mente, recorrer ao colo chinês vai ficar, na verdade, no colo dos Estados Unidos. Uma estratégia de gênio do Loirão. Eu já havia assinalado que isso poderia acontecer e que o Loirão iria fechar o negócio com a China, e agora está se concretizando. E todos aqueles países, né, que achavam, não, mas eu tenho uma alternativa, que é o mercado chinês. Pois é, não vai ter mais. Todo mundo vai ser obrigado a acertar com os Estados Unidos, mesmo porque não existe mais outra opção. Um verdadeiro checkmate. Checkmate, inclusive, no Brasil. Essas são as implicações diretas. Assinatura já na próxima semana. Acordo dos Estados Unidos com China próximo. Já está praticamente acertado. Só precisa assinar os papéis. Bassett, secretário do Tesouro, anuncia grande vitória para os agricultores americanos. Ou melhor, para a Aliança da Terra. Espetacular. E os globalistas estão desesperados. Um pacto entre China, Estados Unidos e Rússia está, meus amigos, próximo de acontecer. Porque depois disso vai abrir alas para que o urso também possa firmar esse acordo. E daí é game over para todo o projeto globalista e seus associados. BSD revelou que a China comprará pelo menos 25 milhões de toneladas métricas de soja dos Estados Unidos por ano durante os próximos 3 anos.
com outros países prevendo comprar apenas 19 milhões. Então, os Estados Unidos vai ocupar o lugar do Brasil como principal exportador de soja para a China. É isso que está aqui, meus amigos. Fonte oficial, Zero Hedge. De toneladas métricas. E que a assinatura formal do acordo poderá ocorrer já na próxima semana. O Loirão está com pressa. Ele afirmou que a China começará comprando 12 milhões de toneladas métricas de soja dos Estados Unidos nesta safra. Espetacular. E a questão é as implicações disso. Implicações diretas. Um acordo entre China e Estados Unidos vai colocar todos aqueles países, sabe aqueles países que batem no peito, não, porque o imperialismo americano, pois é, vai ter que negociar com o imperialismo americano e não tem outra opção. A opção China simplesmente está fora da equação. Na área de segurança, os Estados Unidos concordaram em reduzir pela metade as tarifas relacionadas ao fentanil sobre produtos chineses, em troca de compromisso de Pequim de reduzir o fluxo de precursores químicos que alimentam a crise e desencarne por overdose dessa mesma substância nos Estados Unidos, que desencarna mais de 100 mil americanos por ano. Washington também, Fox News, aqui, entrevista do secretário Bessent aqui, na Fox News. Fantástico. Washington também suspenderá uma norma pendente que expandirá a lista de entidades como parte desse esforço de boa vontade. Bessent observou ainda que o presidente Xichao expressou unilateralmente interesse em projetos de gasoduto americano no Alasca. Olha que fantástico. O Xichao falou, isso é um ótimo negócio. Adorei, Loirão. Estamos unidos agora, amigos para sempre. Destacando novas vias potenciais para a cooperação energética. Fantástico. Interessante que Lulu se encontrou com o Loirão e não conseguiu, efetivamente, na prática, nada. Agora o Xichao realmente acertou um acordo. E um acordo que vai impactar o mundo inteiro. Aqui estão as manchetes mais importantes de Bessent. A China comprará pelo menos 25 milhões de toneladas métricas de soja por ano. China, 25 milhões de toneladas métricas por ano nos próximos 3 anos. Outros países comprarão 19 milhões. Ou seja, os Estados Unidos vai se tornar o principal exportador de soja para a China, ocupando o lugar do Brasil. Pois bem, neste cenário, os Estados Unidos colocou não só o Brasil, mas outros países também numa saia justa absoluta. Porque agora vai ter que negociar com os Estados Unidos e vai ter que ceder. Não tem outra opção. Não existe alternativa. Porque, vou fazer aqui, o Loirão colocou o Xichao no bolso. Pois é. E agora, quem quiser fazer negócio com a China também vai ter que ficar bem com os Estados Unidos. E isso vai abrir alas, politicamente falando, para que também as hostilidades, vamos colocar assim, entre Rússia e Estados Unidos se cessem. Aliás, isso é uma consequência natural. Isso aqui, meus amigos, foi realmente uma grande vitória da Aliança da Terra. Assinaturas do acordo com China possivelmente na próxima semana. Aqui. E com certeza tem muitas pessoas que não ficaram felizes com isso, né? A gente já imagina quem seria. Né? Não ficou feliz mesmo. Realmente não foi nada bom. Espere-se que o acordo com o TikTok avance na semana ou meses. Os Estados Unidos concordaram em reduzir pela metade a tarifa relacionada ao fentanil sobre produtos chineses em troca de redução de fluxo de precursores químicos, que já falei. A China comprometeu-se a reduzir o fluxo de precursores dessa substância. Estados Unidos suspende nova regra sobre lista de entidades. Xichao, da China, manifestou unilateralmente interesse em projetos de gasodutos no Alasca. E também haverá a redução das tarifas. Espetacular. Então, foi um ótimo negócio para a China e um ótimo negócio também para os Estados Unidos. E agora, os Estados Unidos e a China são os principais parceiros estratégicos e econômicos. Que coisa.
né? E você não vai trocar, obviamente, um grande parceiro, né, como os Estados Unidos pelo Brasil, por exemplo. É claro que não. O Chichal jamais faria isso. Seria um prejuízo muito grande. Questão mesmo de dinheiro, tá, meus amigos? Pois bem. Loirão afirma ter tido uma reunião incrível com o Chichal. Apertaram as mãos, tiraram fotos, foi realmente espetacular. Que reduziria imediatamente as tarifas chinesas. Acabou as tarifas, vamos reduzir as tarifas, amigos para sempre. Chichal, que coisa. Pois é, viu, Chichal? Chega mais, meu querido. O Loirão falou, olha, vamos acertar esse acordo aqui, você vai ficar feliz, eu vou ficar feliz também, e saiba que o meu quintal é meu. E você não vai, obviamente, depois de um acordo desses, tentar atrapalhar isso. Óbvio que não, claro que não, né? Você não vai dar suporte para certos países. Não é mesmo, Chichal? Ele falou, com certeza, Loirão. Nunca, jamais, hipótese alguma. Eu jamais iria ameaçar ou colocar em risco um acordo tão bom para o meu país. É claro, né? Maravilhoso. É todo mundo feliz. Que maravilha. Eu adoro esse tipo de coisa. Espetacular. Sensacional. Aqui. Não, ele afirmou ter tido uma reunião incrível, foi maravilhoso. Com o Chichal, que reduziria imediatamente as tarifas chinesas aqui em 10%. Ele acrescentou que a China retomaria as compras de soja de agricultores americanos. Em outros desdobramentos positivos, Pequim concordou em suspender os controles de exportação de terras raras por ano, enquanto Washington reduziria a inclusão de subsidiários ligados a empresas da China em listas negras. Poucas pessoas sabem, meus amigos, que o Brasil é o principal exportador de soja para a China por causa dos Estados Unidos. Né? Pois é verdade, teve essa vantagem estratégica muito por causa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos simplesmente falou, acabou a alegria. Além disso, ambos os lados concordaram em remover certas tarifas de taxas de transporte marítimo. Realmente sensacional. É bom entender o que está acontecendo e as consequências, as implicações diretas nisso, porque isso vai respingar aqui no Brasil. Óbvio. Altos funcionários do governo do Loirão, Miller, Noen, Marco Rubio, adotam mentalidade de bunker, com alojamento reservado para oficiais militares, segundo reportagem. Por que será? Por que todo este cuidado nesse momento, essa precaução? Por que as pessoas que estão no entorno do Loirão estão tomando uma medida dessa? Porque talvez, quem sabe, que é uma suposição, haja de fato uma mega operação para desmantelar não só a estrutura de poder dessa organização transnacional da superfície, mas as suas camadas mais profundas do mundo underground, aonde opera o quê? A tecnologia reversa, onde eles escondem a energia livre. Realmente sensacional. Altos funcionários do governo Loirão estão se mudando para bases militares. Que coisa, algo realmente grande está sendo engatilhado. É a única coisa que faz sentido aqui. É a única explicação plausível. Depois vocês falam, vocês podem comentar o que vocês acham nos comentários pós-live. Martin De Luca, que é o advogado do Loirão. Eu não coloquei o texto inteiro porque ele pegou muito pesado e não dá nem para falar, né? A postagem inteira. Quem quer ver a postagem inteira dele, entre no nosso grupo do Telegram. É gratuito, tá? É totalmente grátis. O que está acontecendo? Tem pessoas que perguntaram para mim aonde que eu acho o protocolo de contato. Meus amigos, o protocolo de contato você acha em texto no Telegram, tá? O Rogério sempre está postando, a Leonie, né, reiteradas vezes. E tem também acho, umas 3, 4 lives, o contato, você acha também aqui no canal. Ok? O que está acontecendo no Rio era inevitável. O governo federal está paralisado realmente em confronto com estes organismos do terror. Em maio, os Estados Unidos ofereceram ao Brasil uma parceria para classificar esses grupos como organizações do terror estrangeiros, verdade, inclusive representantes
nos Estados Unidos estiveram aqui e foram simplesmente rechaçados, né, ignorados completamente. Né? Esse status libera todo o poder das ferramentas antiterror americanas, compartilhando de informações, rastreamento financeiro, congelamento de bens e sanções, a mesma estrutura usada para desmantelar a rede global do Estado Islâmico e cortar o seu financiamento. E vocês rejeitaram tudo isso. Né? Inclusive, os Estados Unidos está aqui, a Casa Branca, designação de cartéis e outras organizações como organizações do terror. Inclusive, Martin De Luca, que é o advogado loirão e da Hubble também, postou isso aqui é oficial. E o Milley já se posicionou também, né, tendo a mesma postura dos Estados Unidos. Né. Agora, possivelmente, não tem como afirmar isso, o excelentíssimo governador do Rio de Janeiro teve provavelmente, né? A gente não tem como afirmar isso categoricamente, o aval americano, o apoio, né, para que realmente isso pudesse suceder. Que foi a maior operação anticrime da América Latina, acho que de todos os tempos, teve uma repercussão mundial, internacional. E agora, possivelmente, resgatar um processo, né? Ele pode ser cassado. Bom, é complicado, né? Só que a pressão internacional aumenta e muito. É bom vocês entenderem, meus amigos, que a maior preocupação do eleitor hoje é a questão de segurança. Isso é fato. É a maior preocupação, é a maior reivindicação da população, que excede, inclusive, a questão econômica. Então, o governo não tendo uma postura, vamos dizer assim, meio tímida, né, para não usar a palavra correta aqui, com relação ao combate desses agentes, isto vai depreciar, vai reverberar, ou seja, vai manchar a reputação, né, já vulnerável, já frágil do governo. Isso é um fato. E todo mundo vai ver, todo mundo está enxergando. Quer dizer, a população comum começa a perceber que há algo muito errado nessa história. E outra, o Brasil não terá apoio internacional, vai ser rechaçado, com certeza. Ninguém vai apoiar esse tipo de política que está sendo adotada pelo governo federal. E está aqui para vocês, meus amigos. A Argentina, a CNN, declara esses dois grupos aqui como organizações do terror. Diz ministra aqui do Milley. Pois é. O cerco está se fechando, de verdade. E agora vamos falar sobre o assunto que eu gosto particularmente, é o que importa, é o que faz a diferença, de verdade. Não que outros assuntos não sejam importantes, tudo é importante. Tá? Deixa bem claro, tudo é importante. Mas nós não podemos perder de vista o senso de proporção. Né? Pois bem. Rastreador de OVNIs mostra milhares de objetos subaquáticos, me coloca aqui, assustadores. Isso aí é por conta do articulista. A espreita ao longo da costa dos Estados Unidos. Lembrando que, segundo o JP, os colonos marcianos, eu acho que já chegaram, né? E foram se encontrar com seus amigos que residem debaixo d'água, literalmente, os oceanos, que são seus descendentes diretos. E parece que eles querem se comunicar com a população, querem ter um contato direto. Impressionante. Rastreador de OVNIs mostra milhares de objetos subaquáticos à espreita ao longo da costa dos Estados Unidos. Um aplicativo popular de relatos de OVNIs registrou milhares de avistamentos de objetos submersíveis não identificados perto das hidrovias dos Estados Unidos. Fenômeno que oficiais de alto escalão da Marinha dos Estados Unidos alertaram que pode representar uma ameaça, sempre essa retórica, ameaça à segurança nacional. A Enigma, que é o nome do aplicativo, que se autodenomina o maior banco de dados histórico de avistamento de OVNIs em todo o mundo, afirma ter recebido relatórios sobre mais de 30 mil objetos voadores não identificados, é isso mesmo, 30 mil. E o fenômeno anômalos não identificados desde seu lançamento, no final de 2022.
impressionante? E tá aqui para vocês, meus amigos, outra postagem. New York Post. New York Post. Fonte. Milhares de objetos submersos não identificados, ONU, estão à espreita na costa dos Estados Unidos, com imagens, inclusive. Aqui está um grupo de ONU filmado no Fort Lauderdale, na Flórida. Realmente incrível, impressionante. Isso aqui, meus amigos, tem implicações muito sérias. É como estou dizendo, sons misteriosos no mundo, o mundo está sendo chacoalhado, mudanças geofísicas totalmente perceptíveis, abalos sísmicos, furacões. O mundo está recebendo um ultimato final. Imagens analisadas pelo Pentágono documentaram o caso de embarcações identificadas mergulhando ou emergindo da água, sem causar danos ou mesmo respingos, o que provou alarme em algumas autoridades. No caso aqui, a fonte é o próprio Jeremy Corbell. Até agosto, Enigma também registrou mais de 9.000 avistamentos misteriosos a menos de 16 quilômetros do litoral dos Estados Unidos e de grandes corpos d'água. 500 deles em menos de 8 quilômetros, com mais de 150 relatos descrevendo objetos pairando acima ou descendo em cursos d'água, de acordo com Marine Technology News. Lembrando que os sons misteriosos, na maioria das vezes, estão sendo ouvidos e observados próximos do mar e de lagos. Então, é bem possível que exista uma associação direta com esses OVNIs que estão sendo identificados debaixo d'água, submersos. Bem possível mesmo. Os estados americanos com mais relatos de avistamentos de uso foram a Califórnia, 389, na Flórida, 306. Ambos entre os 3 estados americanos com maior litoral oceânico. Um dos relatos mais bizarros inclui um vídeo gravado por câmera de celular de luzes verdes inexplicáveis viajando sobre a superfície do oceano. Verdade. Inclusive está aqui para vocês. Realmente impressionante. Fantástico. Estamos vivendo em momentos especiais. O aplicativo lançou mapas que mostram, aqui meus amigos, mapas, tudo isso aqui, toda essa região do litoral, da costa dos Estados Unidos, repleta de objetos voadores não identificados, submersos. O aplicativo lançou mapas que mostram os avistamentos relatados, representando como grupos de pontos laranjas, que se estendem pela costa leste dos Estados Unidos. Avistamentos de OVNIs não são novidade, e são frequentemente descartados como loucura por grande parte da comunidade científica ou relegados de ficção científica. Mas contra o almirante aposentado da Marinha, Tim Gallagher tem uma opinião totalmente diferente. Alerta que OVNIs com capacidade de ir ao ar para o mar sem cair ou mesmo causar impacto podem ter ramificações que mudarão o mundo para sempre. Bom, eu apresentei aqui o fato para vocês, mas o que pode ser? O que está por trás disso? Pois bem, vocês não perdem por esperar. Senta na cadeira agora, nesse momento. Porque é muita informação emocionante. É muita coisa. Por isso que eu fiquei até 5 da manhã, porque é muita emoção. Podemos ter aqui o mesmo roteiro, meus amigos. Presta atenção, de novembro de 2023. Atestado por Ross Contart, jornalista, que não está de brincadeira. Entrevista a Chris Bledsoe, no qual orbes surgiram dos oceanos e alertaram os militares e governos para que abortassem seus planos de batalha, resultando na suspensão das hostilidades entre Israel e Irã no ano de 2024, novembro, final do ano 2024. 2023, desculpem. Pois bem. E em 22 de junho de 2025 aconteceu o mesmo enredo, possivelmente teremos o mesmo desfecho em relação, porque aconteceu 2 vezes, ali no caso entre Israel e Irã, aí se repetiu. Aconteceu o mesmo enredo, possivelmente teremos o mesmo desfecho em relação à narrativa de surto de drones russos na Escandinávia. Aconteceu o mesmo. Tanto é que a partir do momento que os OVNIs que emergiram dos oceanos apareceram, e vários pescadores testemunharam, trouxe aqui na live para vocês, é um fato, acabou também esta narrativa, ou seja, eles receberam o ultimato final dos extraterrestres, cujo objetivo seria desencadear uma 3G. Caso isso se concretize, que é amplamente provável diante do contexto histórico,
em que observamos um padrão recorrente, com nossos amigos intervindo diretamente para divertir os governos contra a tentativa de arrastar o mundo para uma terceira 3G. Como bem disse John Ramirez, ex-agente da CIA, são eles os extraterrestres que estão no controle de tudo. Se eles quiserem, podem se revelar amanhã. Realmente sensacional. Não se esqueça também que o surto de drones em Nova Jersey, no final de 2024, teve sua origem em OVNIs que emergiram dos oceanos. Tá? Com várias fontes diferentes. Então, a origem do surto de OVNIs em Nova Jersey, no final de 2024, teve a sua origem também de OVNIs que emergiram dos oceanos. Indicadores fortíssimos de que um surto de drones na Escandinávia recentemente originou-se da mesma provável origem. Só que agora eles estão apenas ensaiando. Provavelmente nós teremos um novo grande surto de OVNIs. E talvez agora de forma definitiva. Nesta quarta-feira, dia 29 de outubro, presta atenção nisso aqui, meus amigos. É como eu falo. Os extraterrestres estão a postos. Eu falei na última live. E aqui é mais uma confirmação, ratificando as nossas alegações. Tudo está engatilhado. Nesta quarta-feira, dia 29 de outubro, o objeto interestelar 3 Atlas realizará sua maior aproximação do Sol, ou periélio. Preste atenção. 29 e hoje, dia 30. Se o 3 Atlas se comportar como um cometa comum, liberando gás, poeira ou fragmentos, à medida que aquece, seu caráter natural será confirmado. Ou seja, é só um mero cometa. Mas se permanecer intacto, sem mostrar atividades comentário, ou até realizando manobras inesperadas, pode ser formado por materiais não convencionais, ou no caso mais extraordinário, por tecnologia artificial. Uma das possibilidades é que o 3 Atlas seja composto por metais ou materiais resistentes e poderia se manter intacto mesmo sob a radiação extrema. Nesse cenário, deveriam ser buscadas emissões térmicas anômalas, sinais de rádio, reflexos luminosos, regulares ou desvios de trajetória esperada. Esses comportamentos inexplicáveis, pela física conhecida, implicariam numa possível manufatura ou tecnologia artificial. Nem o céu e nem o inferno aqui. A questão, meus amigos, é que o 3 Atlas não é uma mera nave. Também não é um cometa. Ele é um recurso do próprio Deus. É isso mesmo. Ou seja, da fonte criadora. É um objeto tão antigo quanto o próprio universo, com bilhões e bilhões de anos. Uma verdadeira singularidade, algo único no universo, que é usado como um recurso. O 3 Atlas está se alinhando, vejam só, meus amigos, em várias conjunções planetárias, com o Sol, com a Lua, com vários planetas. Agora ele está azul, está super energizado, este é o fato, e está interagindo diretamente com o Sol. Se você não está impressionado, deveria estar impressionado. Agora, essa narrativa que ele vai mudar a rota inesperadamente em direção à Terra, não. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer, mesmo porque, como já diz a doutora Beatriz Villarro, com provas científicas e reconhecida por pares, ou seja, por periódicos científicos, estamos sendo sondados por uma frota de mais de 100 mil naves, desde os anos 50. Vamos dar continuidade. A verdadeira função, a verdadeira finalidade do 3 Atlas, com evidências, obviamente. Estamos testemunhando vários fatores transmutadores que já estão operacionais. Vários. Funcionando ao mesmo tempo, como um relógio. Tudo indica que estamos no ápice dessa transformação, que tem várias engrenagens diferentes. Então não é um fator único. O grande problema das pessoas é que elas acham que é um fator único, isolado. Não, porque vai ter um flash solar e muda tudo. Não, são várias engrenagens diferentes que trabalham de forma sincronizada, em harmonia perfeita. O ciclo 25 de 11 anos, que é esse ciclo solar que estamos testemunhando, presenciando.
como proclamado por Alexander Shishivevsky, um dos maiores cientistas da Rússia, de todos os tempos, que provou que o Sol influencia a psique humana. É isso mesmo, ele provou. A nossa psique, as nossas ondas cerebrais. Sem falar de várias fontes espiritualistas. Seria o mais potente de todos. Ou seja, o ápice da atividade solar do ciclo 25 de 11 anos, que está tendo seu apogeu 2024, 2025, pode ser prolongado ainda até março, talvez, isso é uma possibilidade, de 2026, é o mais potente de todos, já registrado. Interessante. Seria o auge dessa atividade solar que tem influência direta na psique humana, compelindo massas, governos, militares a uma resolução. Então, o 3i Atlas, o Sol, as forças exógenas, o núcleo do planeta também, que recebe a energia taquiônica, ou radiante, ou vril, está compelindo as massas a tomarem uma atitude. Pessoal, saia do cima do muro. Saia da cadeira e faça acontecer. Faça o protocolo de contato. Loirão, tome a atitude correta. Está realmente dirigindo a Aliança da Terra para que tome as decisões mais assertivas possíveis, assim como os despertos. Não se esqueça, Shishivevsky provou que grandes mudanças políticas e sociais acontecem de forma sincronizada com o máximo solar de cada ciclo, além de grandes revoluções históricas e guerras, como a Revolução Bolchevique e as duas grandes guerras, primeira e a segunda, assim como a queda e o surgimento de novos governos, sempre coincidindo com o máximo solar, que não é coincidência. Então, o máximo solar, isso é um fato provado por Alexander Shishivevsky. Tudo que está pendente, ele exige uma definição. Dá para vocês entenderem? Isso está pendente, vai ter que resolver. De uma forma ou de outra. Não existe arrastar isso com a barriga mais. Nós, o universo, estamos exigindo uma resolução. Interessante. Comecem a se mexer. O pico da atividade solar do ciclo 25 é reforçado pela chegada do 3i Atlas, acompanhado por mais 6 objetos estelares, que é um ingrediente especial. Então, o flash solar já tem essa propriedade por si mesmo, só que ele é reforçado pelo 3i Atlas, que é uma espécie de filtro, um filtro que está potencializando a atividade do Sol para que ele possa receber e repassar para o planeta as novas energias das densidades superiores. Espetacular! Enquanto as pessoas comuns e até mesmo cientistas ficam discutindo se o objeto é uma suposta nave ou um tipo de cometa que não leva absolutamente nada, diferente de tudo que já observamos, na verdade, o 3i Atlas é diferente de tudo que você possa imaginar. É uma singularidade. Então imagine o seguinte: no universo tem buraco negro, tem estrela de nêutrons, tem quasar, tem várias galáxias. O 3i Atlas é um elemento, é um recurso, é um remédio da fonte criadora. Então não é uma nave construída por extraterrestres. Também não é um organismo. É uma conjunção, é algo único que a nossa consciência, que a nossa mente não pode conceber. Deu para vocês compreenderem? Não existe referências para descrever o que é o 3i Atlas. Uma verdadeira singularidade. Interação do 3i Atlas e outros objetos influenciando o funcionamento do Sol. Cometas comuns. Presta atenção no que eu vou falar. Cometas comuns interferem na atividade solar, por si só. Isso é provado, tá? Isso é ciência. Agora o 3i Atlas é diferenciado. Aí ele muda totalmente a composição dos fótons solares e o comportamento do Sol. Só que agora estamos testemunhando objetos com capacidade de interação e mudança na emissão de explosões solares. É como se fosse, eu vou explicar isso de uma forma. Imagine que o Sol fosse uma orquestra e o 3i Atlas é um maestro. É agora, vem com força. Mais fraco, forte, 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 aumenta a intensidade, diminui. Mais ou menos isso.
além de ser um filtro. Se você não está impressionado, deveria estar muito impressionado. Nunca vista na história, conhecida como proferida, por exemplo, por Stephen Burns, Pan Gregori. Lembrando que Stephen Burns é cientista e também espiritualista, uma combinação realmente perfeita. A partir do dia 21, que coincide com o quê? A lua nova. Uau! Está se intensificando. E estamos entrando no seu ápice. Agora, no dia 30, dia 29, dia 30. Prestem atenção. Eu peço encarecidamente. Se você quer conhecimento de verdade, preste atenção. Neste momento, o 3 e Atlas ficou perfeitamente alinhado com a Terra, Lua e Sol. Já trouxe aqui matérias para vocês, abalizadas por cientista, Stephen Burns. E tivemos várias emissões de explosões solares, na sequência. É óbvio que não é coincidência. Resultado da interação do 3 e Atlas com o Sol, diretamente. Agora com o seu periélio, maior aproximação do Sol no dia 29, dia 30, hoje. Sorria, você está sendo atualizado. Sorria. Teremos vários abalos sísmicos. Lembrando que o Stephen Burns previu isso 20 dias antes de acontecer. Tudo que ele falou está acontecendo. Então, tem uma pessoa que merece crédito, é o Stephen Burns. Tá? Tudo, nos mínimos detalhes. Temos vários abalos sísmicos e manifestações contundentes da natureza que já está acontecendo. E aconteceu simultaneamente, não é coincidência, é impossível. Impossível. Como o furacão Melissa na Jamaica. Também afetou Cuba. As tensões geopolíticas se intensificando em cada parte do mundo. Nos últimos meses do ano, a partir da superlua de novembro, dia 5, próximo dia 5, o rolo compressor das novas energias irá compelir a população e os governantes para uma atitude coordenada que parte da psique humana até ações práticas para uma mudança efetiva. É como se o próprio universo estivesse exigindo uma mudança. Estamos com pressa. E uma quebra de paradigmas sociais, políticos, econômicos e culturais. O 3 e Atlas está criando uma dinâmica única no sistema solar. Uma mudança, uma nova configuração eletromagnética que afeta tudo e a todos. Pois é. Sinal Skywatch. Fonte. Será que os videntes remotos, porque tem vários visualizadores remotos, disseram que o 3 e Atlas ia vir para cá, ia destruir tudo. Algumas pessoas dizendo que é uma nave de reptilianos, hostil. Essas pessoas vão passar vergonha. Muita vergonha. Será que os videntes remotos vão passar vergonha? O pessoal que fala, não, é uma nave hostil, repleta de reptilianos. Acho que eles não vão pedir desculpa. Tem gente que não tem vergonha na cara. Será que os videntes remotos vão passar vergonha com relação ao 3 e Atlas? Se você é um vidente remoto, um analista psíquico que fez previsões importantes sobre o 3 e Atlas, nave mãe alienígena, liberação de sondas, que o Avi Loeb disse que ia liberar sondas e iriam atacar a Terra, crise global, invasão, etc. Você pode estar se preparando para um momento de verdade difícil. Concordo. Concordo plenamente. E falando nisso, aqui na Fox News, como eu falo, caos e catástrofe dá lá, muito viu, né? Dá ibope. O povo gosta, infelizmente. Infelizmente. Astral aqui. Bem de bem. Extraterrestres estão a caminho da Terra nesse momento, hoje. Isso aqui é de ontem, viu? A frase da abertura desse segmento de notícias é o auge da ufologia. Que coisa. É Fox News aqui. Que coisa, hein? Enquanto isso, meus amigos, a congressista Ana Paulina Luna exige que o governo mostre a verdade sobre o 3 e Atlas. A congressista Luna busca liberar fotos do 3 e Atlas, foram todas retidas, teve um grande apagão. A partir do dia 3, quando o 3 e Atlas estava próximo do seu periélio de Marte, um apagão e as imagens todas borradas, incrível, os melhores observatórios poderiam proporcionar
as imagens com resolução altíssima, todas falharam, todas as agências, agência europeia, americana, chinesa, que coisa. O interesse do 13 Atlas aumentou consideravelmente ontem, dia 29 de outubro de 2025, quando atingiu o periélio, seu ponto mais próximo do Sol, exatamente às 7h47, horário de Brasília. No entanto, uma frustrante coincidência cósmica, sua trajetória atual obscurece completamente de nossos telescópios na Terra, já se encontra atrás do Sol. Isso significa que as imagens capturadas durante a aproximação de Marte ao objeto estelar, em 2 de outubro, são os dados visuais mais nítidos disponíveis para a comunidade científica. Sim, essas imagens obtidas pela câmera Higgins, a bordo da sonda Mars, Opter, são o que a congressista Luna está solicitando que seja tornado público. Pois é, porque as imagens agora são bem difíceis de obter. Na verdade, o 13 Atlas só vai poder ser observado, porque agora está ocultado, tá? A partir do dia 3, ok? Nós temos algumas imagens, mas não são imagens tão nítidas, né? E lembrando que o que já veio à tona denota que o 13 Atlas está super energizado e mudou de cor. Agora é azul. Imagem do 13 Atlas registrada por 3 instrumentos coronográficos voltados para o Sol, aqui as agências para vocês, são analisados em um artigo publicado por 2 astrônomos, aqui o Zheng Sang e Carl Batmans, em 28 de outubro. Elas mostram o 13 Atlas brilhando rapidamente no sinal Fibonacci. O próprio Aviloeb confirmou. Rapidamente, enquanto se aproxima do periélio, por razões que não são conhecidas pelos autores. O brilho rápido pode ser evidenciado que o 13 Atlas está energizando. E de fato está se energizando, porque agora é azul. Enquanto reabastece, devido a ser uma espaçonave antiga, segundo essa suposição, como afirmam visualizadores remotos, canalizadores e informantes. Além disso, note a ausência de uma cauda. Brilho rápido do 13 Atlas, antes do periélio, post aqui do Dr. Michael Sala. Então essas imagens que foram obtidas foram momentos antes, no dia 28, que agora ele foi totalmente ocultado pelo Sol. Só vai voltar a ser visto novamente no dia 3 de novembro. Chegam novas informações sobre o 13 Atlas. Em sua aproximação ao Sol, esse visitante proveniente de outro sistema estelar tornou-se mais brilhante e mais azul que o próprio Sol. É isso mesmo. Um fenômeno nunca antes observado em corpos similares. Mas o que isso significa na prática? Ficar azul, mais azul do que o Sol. Significa, meus queridos, que ao se aproximar do Sol, o objeto começou a emitir radiação mais energética, situando-se mais na faixa azul ultravioleta, o que indica uma temperatura superior a 6.000 graus. Às vezes chegando a dezenas de milhares de graus Kelvin. Os autores recentes do estudo sobre 13 Atlas, Kelvin, nem graus Celsius. O 13 Atlas indicam que a razão do rápido aumento do brilho do objeto, que supera em muito a taxa de brilho da maior dos cometas e nuvem de Oort, a distâncias similares do Sol, ainda não está clara. É um verdadeiro mistério. No entanto, ao mesmo tempo, ele mostrou outras características que indicam como um cometa em comum. Agora espera-se que o 13 Atlas realize sua máxima aproximação da Terra no dia 19 de dezembro de 2025. Ou seja, como previsto pelo Stephen Burns, cumprindo à risca, nos mínimos detalhes, meticulosamente, o 13 Atlas está interagindo com o Sol. E agora de uma forma mais potente, mais contundente. Consciência coletiva. No dia 30 de outubro, hoje, haverá um alinhamento energético potente, tanto astronomicamente quanto simbolicamente, o máximo solar. Passagem do cometa 13 Atlas e o campo eletromagnético mais fraco em algumas partes da Terra. Espera-se mais injeções de massa coronal e auroras. Verdade. Muita meditação, comunhão, nesse momento, podem ser úteis para acessar esse poderoso portal de energia sinérgica. E aqui eu vou apresentar para vocês uma teoria científica, meus amigos, que é de arrepiar. Eu já estou arrepiado antes de falar. Já li isso inúmeras vezes e mesmo assim eu me emociono.
Prestem atenção. Uma teoria audaciosa, científica, propõe que 6,2 bilhões de pessoas experimentarão uma mudança de consciência cósmica, possivelmente no dia 30 de outubro, ou seja, hoje, 2025. Um evento que o autor afirma ser comprovável pela matemática de neurociência. A tese central depende da convergência de 3 eventos cósmicos, porém, depende da convergência de 3 fatores cósmicos, que talvez aconteça agora, pode acontecer no dia 1º, dia 2, dia 3, porque não tem como calcular se o máximo solar está acontecendo exatamente agora. Para você calcular o máximo solar, só depois que o Sol declina, tá? Isso é fato. Porque às vezes você pensa, hoje é o máximo solar. No outro dia, você tem uma constatação de uma potência do Sol maior do que ontem. Então é muito difícil você calcular isso. Mas presta atenção. Se esses 2 fatores estão muito próximos de se combinar, nós vamos adentrar nas densidades superiores. Isso é ciência, tá? O Sol atinge o seu máximo solar com um objeto estelar chamado 3 Iatras, ao aproximar-se do Sol. E isto tem princípio científico. Vou mostrar para vocês. E o campo magnético da Terra no seu ponto mais fraco. O que, segundo a teoria, amplificaria a ressonância Schumann. Lembrando que a ressonância Schumann já está dando picos altos, está aumentando. Isso é fato. De 7,8 a 36 Hz em 10 vezes. Vai subir para 70 Hz. E vai se manter estável. Pois bem, 70 Hz e se manter estável. De acordo com dados e previsões, lembrando que a ressonância Schumann é o batimento cardíaco da Terra. Ok? Ou seja, energia da Terra mudando literalmente de frequência. Literalmente. De acordo com dados e previsões, a ressonância Schumann, isso aqui eu tirei da IA, essa informação, foram afetadas por uma tempestade geomagnética prolongada e forte, com um pico de intensidade previsto para o dia 29 e 30 de outubro. Isso aqui é de cair da cadeira. É de cair da cadeira. Você, porque assim, acreditar que isso é uma coincidência chega até a ser infantil e imaturo. Porque é impossível. É matematicamente impossível. Justamente no dia 29 e dia 30. Stephen Burns matou a charada. Incrível. Isso aqui é espetacular. Isso aqui é trabalho sério. Dia 29 e dia 30. Que coincide o quê? Com o periélio do 3 Iatras. Sua maior aproximação com o Sol. Fato. Tá? Isso é fato. Ressonância Schumann no seu auge. Ondas gama, daqui a pouco eu vou falar. Ondas gama cerebral. Essa explosão de frequência forçará o cérebro humano. Aí vai ver se pega no tranco. Tem muita gente que precisa pegar no tranco, né, gente? Tá difícil. Né? Se pega no tranco. Essa explosão de frequência forçará o cérebro humano a sincronizar-se com essas ondas elevadas. Porque o batimento cardíaco, a frequência da Terra, sobe para 70 Hz, a sua frequência cerebral tem que se adaptar. Mesmo porque você não vai existir aqui. Tem que se adaptar. Presta atenção. Vou continuar. Prestem atenção. Vai valer cada minuto, cada segundo do seu tempo. Permitindo o acesso às ondas cerebrais gama, associadas à consciência superior ou à iluminação. O autor calcula que essa sincronização massiva envolvendo bilhões de mentes, porque vai afetar o mundo inteiro, excede muito a massa crítica necessária para criar uma mudança global de consciência. Sim, seria a mudança do corpo, do campo, melhor dizendo, campo morfogenético do planeta. Eu tenho uma live de 90 slides, só falando do campo morfogenético. É importante entender esse conceito também. Alguém vai falar assim, mas isso é complexo. Pois bem, transição planetária é algo complexo. As pessoas querem dar explicaçõezinhas mágicas. Não, é algo complexo. Só que quando você entende como funciona, cientificamente, matematicamente, olha, meus amigos, você tem certeza. Não é mais eu acho. Vocês estão entendendo? É algo tangível, algo consistente, algo que você pode pegar. Tocar. Não é uma crença.
Porque muitos enxergam transição planetária como se fosse uma espécie de crença, uma doutrina. Não, é um fato. E quando você enxerga como fato, a sua percepção de mundo, de realidade, muda completamente. O que são ondas gama? Tá? Por exemplo, o Jean-Charles Moyan tem ondas gama. Ondas gama vão propiciar o que? Habilidades psíquicas. Principalmente pessoas que têm ondas gama vão poder, acabam aflorando telepatia, começam a ver o outro lado do véu, o mundo dos espíritos, os seres interdimensionais e afins. É isso que acontece. E a sua percepção cognitiva melhora. Literalmente as pessoas ficam mais inteligentes. Tá aqui. O que são ondas gama? As ondas gama são um tipo de onda cerebral mais rápido, com frequências que variam entre 40 a 100 Hz. Sim, a frequência do planeta aumenta, ou seja, se a ressonância Schumann de 7.40, se não me engano, vai para 70, o cérebro também tem que operar mais rápido. Ninguém pode ficar lento, mas não. Acabou. Cérebro de lesma, acabou. Seus dias contados. 40 a 100 Hz. Elas estão associadas a estados mentais de alta atividade, como processamento cognitivo de alto nível. Literalmente, você fica mais inteligente. Aprendizagem e memória. Vai aprender a assimilar as coisas com mais facilidade. Que maravilha! Então, vai facilitar muito a revelação. As pessoas vão falar e vai entender sobre ciência espacial, vai começar a ter interesse em ter conhecimento de base, e o melhor, vão conseguir assimilar. Que maravilhoso. É o sonho de consumo. Percepção coerente. Sim, as pessoas entram em contradição. Percepção coerente, unificada, onde o cérebro entrega informações de diferentes áreas para formar uma experiência consciente, coerente. Pensamento coerente, é maravilhoso. Então, o seu inconsciente e o seu consciente vão trabalhar em harmonia, porque a maioria trabalha no pensamento incoerente. Ele quer uma coisa, mas o inconsciente fala outra. Tipo assim, eu gostaria muito de achar um homem bom, mas no seu inconsciente todo homem não presta. Tem pensamento incoerente. E o pensamento incoerente dá curto-circuito no cérebro. Tem pessoas que falam assim também, eu gostaria muito desse emprego, mas ele acha que não merece. Então não adianta. O inconsciente acha que não merece. Então não vai ter. Não acontece. E isso acaba prejudicando, inclusive, também a nossa capacidade de cocriar, porque não tem pensamento coerente. Vai aumentar a concentração intensa e atenção plena. Que maravilhoso! Eu vou fazer live, todo mundo vai ficar atento, né, gente? Ficar concentrado, sensacional. A mudança de consciência está prevista para ocorrer devido à convergência de 3 grandes eventos que amplificarão essas frequências. Pode acontecer hoje? Pode. Pode acontecer daqui a algumas semanas? Pode também. Lembrando que o máximo solar vai até março, tá? 2026. E não tem como calcular isso. Então, bem interessante. Primeiro, tem que combinar o máximo solar. O Sol estará no seu máximo solar, o ponto mais ativo em 20 anos. Caracterizando por erupções solares, reversões polares magnéticas, entre outros. E isso fica mais difícil ainda de mensurar, porque o Sol está interagindo com 3 Atlas. Então, se tem alguém que sabe quando isso vai acontecer, é o próprio 3 Atlas, ou melhor, a fonte criadora. Ninguém mais sabe. De verdade, não. Combinação do segundo fator, segundo ingrediente. Tem que combinar esses 3 aqui. Esta é a receita de um novo mundo. Objeto interestelar. O objeto estelar chamado 3 Atlas, que é do tamanho de uma cidade, de Manhattan, e originário de outro sistema estelar, alcançará seu ponto mais próximo do Sol, exatamente. Campo magnético da Terra. O campo magnético da Terra estará no seu ponto mais fraco. Então, o campo magnético da Terra tem que estar fraco, enfraquecido. Isso tem que combinar, casar perfeitamente. Outra coisa também é difícil saber até que ponto. Nós sabemos que está fraco o ponto, o campo magnético da Terra, mas até que ponto? Se realmente está na frequência perfeita. A fonte explica que quando esses 3 fatores se manifestarem, presta atenção, simultaneamente, a frequência da Terra de 7,83 Hz da ressonância Schumann poderá ser amplificada 10 vezes ou mais.
resultando em uma frequência de 78 Hz, atingindo o cérebro, que vai forçar as ondas cerebrais a atingirem a frequência gama. Alfa, beta, delta, gama. Fantástico. O impacto neurocientífico e acesso à consciência superior. Este aumento massivo de frequência é considerado como uma questão de neurociência básica. Tá? Isso é ciência, ok? O que eu estou mostrando aqui é ciência. Pois o cérebro humano será forçado a se sincronizar devido a princípios de arrastamento. É obrigado. O cérebro vai ter que ir mais rápido. Literalmente, vamos correr, meu filho. Corre como se tivesse amanhã. Se o seu cérebro corre a 10 km por hora, vai ter que correr a 200 km por hora. Forçar os neurônios para trabalharem de verdade. E aí, consequentemente, as habilidades psíquicas. Consciência normal. Sua consciência normal, ondas cerebrais beta, tá? Beta, opera em uma largura de banda normal de cerca de 20 Hz. O salto seria realmente muito grande, de 20 Hz para 100 Hz ou mais. Quando a frequência da Terra explodir, o cérebro será levado a uma largura de banda de 100 Hz, talvez até mais. Esse salto permitirá acesso a ondas gama, 40 Hz e 100 Hz. As ondas gama são a frequência associada a estados de consciência superior, iluminação e até mesmo habilidades psíquicas. Lembrando que 40 Hz, segundo o Dr. Robert Morrow, do Instituto Morrow, Gateway Experience da CIA, é a frequência da comunicação com seres extraterrestres. É a mesma frequência que é usada no protocolo de contato C5 do Dr. Steve Greer. Em outras palavras, as pessoas vão estar capacitadas, habilitadas para se comunicar com outras consciências. Um grande facilitador, porque vai estimular as atividades binaurais, ou seja, ambos os hemisférios do cérebro, ou seja, emoção e razão trabalhando em harmonia. O cálculo da massa crítica, presta atenção, um dos pontos mais impactantes levantados pela fonte é a matemática da consciência necessária para criar uma mudança global. Mudança global. Requisito mínimo. A pesquisa indica que é necessária apenas a raiz quadrada de 1%. Campo morfogenético, coisa que o Dr. Greer já fala há mais de 30 anos. Se 1% se adaptar a essas novas energias, o restante se adapta também. Esta é a tese, por exemplo, do 101º macaco. É assim que os animais evoluem. Um grande passo da evolução. 1% evolui, os demais também vão evoluir. É realmente sensacional. 1% da população para criar uma mudança global. Para uma população de 8 bilhões de pessoas, isso traduz em 80 milhões de mentes. 80 milhões se adaptarem, o mundo inteiro vai no efeito de arrasto. Sincronizando-se simultaneamente. O evento previsto, devido à disrupção eletromagnética, a previsão é de que 2 bilhões de pessoas sincronizem ao mesmo tempo com essas novas energias. Esses 2 bilhões de indivíduos representam 25 vezes o que é necessário para atingir a massa crítica. Ou seja, para mudar o campo morfogenético. Isso aqui é providência divina de verdade. É como se fosse assim, ou vai ou racha. Agora, vocês já imaginaram? Essas novas energias provavelmente vão vir de forma cadenciada. Em novembro, o Dr. Steve Greer vai propor um protocolo de contato com milhões de pessoas. Tem pessoas que me sugeriram, tem até nas perguntas aqui. Deus, por que você não faz um protocolo de contato simultâneo com o Dr. Steve Greer? Meus amigos, protocolo de contato não é meditação guiada, são coisas diferentes. Totalmente diferentes. Não tem como fazer um protocolo de contato em live aqui. Por exemplo, quando o Dr. Greer faz protocolo de contato, tem cinegrafistas que filmam, mas ele não pode participar, ele está em transe. Tá? Assim como todos os participantes, e é individual. A comunicação telepática é individual.
Não estou aqui desmerecendo uma coisa nem outra, estou dizendo que são coisas diferentes. É só isso. Ok? Pois bem. O evento previsto, devido à disrupção eletromagnética, a previsão é de que 2 bilhões de pessoas sincronizem ao mesmo tempo. 25 vezes mais do que o necessário. O que é necessário para atingir a massa crítica, que irá, segundo a matemática da consciência, criar um efeito de campo global. Por exemplo, quando um grupo de macacos evolui do outro lado do planeta, eles acabam desenvolvendo uma nova capacidade de desenvolver, por exemplo, ferramentas, ou qualquer outro tipo de coisa, qualquer tipo de evolução, o outro grupo de macacos do outro lado do mundo também desenvolve a mesma habilidade. Tá? Por exemplo, o campo morfogenético é o que mostra, por exemplo, como que as formigas passam informação de uma geração após outra, porque é algo muito complexo. Como que os cupins constroem os seus cupinzeiros? Isso é ciência. Pois bem. Escala e tempo do evento. A mudança afetará uma porção substancial da humanidade. População afetada, 6,2 bilhões de pessoas, que corresponde a 76% da humanidade. Serão afetados por esse deslocamento eletromagnético. Sensibilidade. Cerca de 365 milhões de pessoas já possuem sensibilidade eletromagnéticas naturais. Sabia disso? 365 milhões. Pessoas às vezes estão dormindo, mas têm essa habilidade natural. Isso é estatística, tá? Estatística matemática, ciência. Estado transcendente. Prevê-se que 43 milhões de pessoas alcançarão o estado transcendente genuíno durante as horas do pico do evento. E pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento. O momento de pico exato do fenômeno está marcado para 11h44 AM do tempo universal. Que poderia acontecer, tá, meus amigos? Segundo o cálculo dessa pessoa. Mas é bom dizer que esses dados aqui, eles são voláteis, tá? No dia 30 de outubro de 2025. Então é uma possibilidade, mas não é uma certeza. Ele mesmo fala, é só ver o início do relatório, que esses 3 fatores têm que combinar. Casar perfeito. Você tem que ter o máximo do Sol, o máximo da atividade do 3i Atlas e combinar também com a diminuição do campo magnético da Terra, no seu máximo também. Tudo junto. Aí acontece. Pois bem. Esse objeto estelar alcançará seu ponto máximo do Sol, contudo, os efeitos começarão a se intensificar por horas antes e persistirão por horas depois do momento do pico. Porque vai demorar um pouco até as pessoas assimilarem isso. Eu não sei, mas eu estou vendo relatos de pessoas com dor de cabeça, alguns estão recebendo essas energias e estão tendo dificuldade de lidar com essas novas energias. E isso tende a aumentar. Tá? Na minha perspectiva, isso vai acontecer gradativamente, porque a maioria não vai suportar se viesse de uma vez só. Sinceramente, tá? Que é a análise do canal Demis Viana Mundo Secreto. Eu não acredito que será um processo tão súbito assim. Porém, essa teoria tem respaldo científico, verdade. E coincide perfeitamente com a teoria, com a tese abalizada, não é teoria, tese abalizada do Stephen Burns, que preveu tudo isso com antecedência. Ele falou, a ressonância Schumann no dia 30 vai explodir. E de fato está acontecendo. Está acontecendo. Ele falou, terá também furacões, abalos sísmicos, tudo acontecendo. Novas energias, que vocês estejam preparados. Ele falou, meditação, imagine vocês, meus amigos, um cientista no canal terminou falando, façam meditação, porque essas novas energias podem transmutar o planeta, façam protocolos, união sagrada. Eu acrescento aqui, está nas nossas mãos. E temos um processo progressivo de ativação da consciência em vários estágios subsequentes a partir de agora. Lembre-se, o 3i Atlas continua a sua viagem em interação com o Sol durante 2026. Sim, verdade. Lembrando que o máximo solar deve se manter até meados de 2026. E quem decide isso não é o Sol, é o 3i Atlas. Na verdade, é o próprio Deus. E só pode ser calculado com precisão quando o Sol entrar em declínio. É a única forma para você saber exatamente o dia do ciclo 25 de 11 anos, onde teve o dia D, onde teve o máximo solar, só depois do declínio solar. Antes disso não tem como. Porque o que você acreditava antes, esse aqui é o dia que teve o maior auge da atividade solar. Não,
De repente tem outro. Estão entendendo? O mesmo acontece, por exemplo, com o campo magnético da Terra. Ok. Espero que tenham compreendido. Portanto, não tem como ser calculado ainda. E o campo magnético da Terra deve permanecer fraco também em 2026. E o 3I Atlas irá interagir com o Sol também no mesmo período. Porém, é um momento de vigilância total. Vigilância total. É um alerta. Ressonância Schumann, essas informações que eu estou repassando para vocês, é um alerta. Abram os seus olhos. Se você tinha alguma dúvida, que você realmente precisava meditar, que você tem alguma pendência na sua vida, resolva o quanto antes. Porque todas as máscaras irão cair. Do macro para o micro. E a interação com os extraterrestres já se iniciou. Vários downloads, várias pessoas estão sendo ativadas por todo o planeta. Michael Salla, 28 de outubro, ontem. Pessoas estão sendo ativadas após serem contatadas por misteriosos seres azuis, orbes azuis. Na verdade, foi isso que o Ross Contact falou. Não seres azuis, orbes azuis. Em algumas ocasiões também seres azuis. Interessante que vários contatados, não só o Ross Contact, mas também o Dr. Mike Masters. Aliás, eu fiz essa live, acho que foi no ano passado. Mas foi muito bom o Dr. Michael Salla ter citado isso. Interessante que vários contataram, interessante que vários contataram o Ross Contact, várias pessoas. Inúmeras pessoas. Cientistas, militares, alegando serem ativados pelos extraterrestres, recebendo downloads, informações preciosas para a revelação. E também para a formulação de novas tecnologias. Um novo estado de consciência. Com suas histórias. David Ross, por exemplo, já teve no canal aqui, Demis Viana, Mundo Secreto, sendo entrevistado, foi ativado por esses orbes azuis. Ou seres azuis. David Ross provavelmente é um deles. Já o entrevistei várias vezes? Sim, o Dr. Michael Salla, eu também aqui, foram 2 vezes, o Dr. Michael Salla acho que foram 3. Ele trabalha como encanador, mas agora está desenvolvendo tecnologias. Trabalhando com a Aliança da Terra. Gratidão, gratidão. Beijão no coração. E a Cúria Matê, né? Axis Mundi, esse portal entre o céu e a terra. E dê o seu like também.